Olá, conversando com o professor Fernando Spilk. Professor, feliz ano novo! Feliz ano novo a todos. Tomara que em 2021 transcorra de uma maneira mais serena em algum momento, né? Não chegou a vacina para mim ainda, professor. Chegou para muito pouco. Os testes aí, lamentavelmente, né? É bem verdade que também a vacina não pode ser, como foi dito até pelo pessoal aí, não pode ser uma corrida de 100 metros, né? É uma corrida de fundo. Mas, nesse momento, gente, com os fenômenos que a gente tem visto de ampliação da diversidade do vírus, a força com que essa segunda onda se abateu, a gente precisava de vacina para ontem, precisa de vacina já e o mais amplo possível. É isso, esse é o sentimento de grande parte da população. Vamos conversar sobre tudo isso. Eu quero desde já te agradecer muito pelo carinho com a gente, sempre por estar disposto a estar conversando com o cidadão, né, com as pessoas que estão muito perdidas, muito angustiadas com tudo isso. Ao mesmo tempo que nós vamos nos tornando experts em microbiologia, nesses nomes de laboratórios do mundo, das grandes universidades que estão testando isso, morrendo de medo da Coronavac, e aí entra a Sinovac, e aí entra os concorrentes chineses, são 5 fabricantes de ponta lá na China, com a vacina pronta praticamente, né? Tudo isso vai entrando na vida da gente, mas com muitos pontos de interrogação. Tu és essa referência que a gente tem, né, Fernando? Nossa, gaúcha aqui, do ladinho, mas hoje de Novo Hamburgo, na nossa Universidade Fevale, à frente, até o dia 31 de dezembro, à frente da Sociedade Brasileira de Virologia, uma coisa fantástica. E nós falávamos antes de começar a gravar aqui dessa experiência de 10 anos circulando, até chegar nos últimos 2 anos da presidência, e esse momento que tu passa o bastão depois de uma exposição, por um lado, imagino maravilhosa, né? Conversando com o mundo inteiro através dessa exposição, mas imagino que extenuante também, né? E acho que a luta continua, né, doutor? Continua, porque a gente tem muitas outras frentes. Nós temos desde a nossa frente local do diagnóstico e do que a gente tem pretendido até de um apoio ao processo de vacinação e tudo isso. E eu também hoje coordeno a Rede Nacional de Sequenciamento do Genoma do Vírus. E a gente tem agora, nesse último mês, preparado uma série de ações, não é? Já estão sendo descritas aí, já foi descrita uma variante do Rio de Janeiro, a gente já tem mapeado a chegada ou não dessa variante em outros estados, inclusive aqui. Nas próximas semanas a gente deve abrir resultados que a gente está trabalhando daqui da região também. Essa variante do Rio de Janeiro não é exatamente a mesma da Inglaterra, já é outra coisa. Não, isso é uma coisa que vai ser muito curiosa, como é que isso vai se comportar, porque não tem só essa variante do Rio de Janeiro, a gente está achando outras linhagens também nitidamente brasileiras, e fora isso a gente teve a chegada na semana passada dessa variante inglesa, que tem um potencial de disseminação. Se antes a gente achava que era algo muito relacionado às questões sociais, sim, deve estar relacionado, mas efetivamente também tem algo a ver com o vírus que se dissemina muito mais. Então a gente tem tudo isso de desafio de trabalho e estamos aí diuturnamente envolvidos, né, com essa força-tarefa. Já dá para a gente mais ou menos antever de que algumas dessas vacinas elas vão ter a capacidade de fazer enfrentamento a essas novas castas que vocês chamam, né? O vírus ele sai de uma origem genética, digamos assim, relativamente uniforme, um vírus que adentra a espécie humana, e depois ele começa a abrir um leque de oportunidades, o que é normal para a evolução. Só que no caso dos vírus é mais rápido, porque o ciclo, entre aspas, de vida deles é mais curto. Quanto antes a gente ataca, quanto antes a gente consegue conter, menor vai ser essa variabilidade. Então, por exemplo, quanto antes chegarem as vacinas, menos problemas a gente vai ter com essa variabilidade e as vacinas no futuro. Se isso demora um pouco mais, começam a se gerar linhagens, a gente dá chance para o vírus evoluir, e aí sim, ali na frente, no médio prazo, a gente pode ter até linhagens que sejam o que a gente chama de escapes da vacina, né? Linhagens para as quais a imunidade gerada pela vacina já não é mais capaz de fazer um enfrentamento adequado.
Varia Então, muito também conforme o tipo de vacina. não é evidentemente determinante, mas a priori podemos ficar relativamente tranquilos em relação a isso. No curtíssimo prazo, sim. Mas Certo. é algo que nós vamos ter que monitorar de maneira muito constante, já estamos fazendo. E no universo pós-vacina, isso vai ser uma preocupação constante para nós, virologistas, e achando em que momentos a gente encontre possíveis amostras que tenham diferenças em regiões que são chave para o reconhecimento do sistema imune. Né? O vírus é uma coisa relativamente complexa, tá? Apesar Uhum. de simples, e o sistema imune encontra nele lugarzinhos ali que são mais ou menos importantes para reagir. Enquanto não há grandes mudanças nesses pequenos fragmentos, aí está tudo bem. Mas se a gente começar a perceber grandes mudanças, aí precisa de um movimento rápido para, por exemplo, readequação das vacinas a essa nova realidade. Então é por isso que o trabalho continua, né, monitorando essas possíveis variações e mutações. Doutor, vamos falar um pouco das vacinas como um todo aí. A gente ouviu, meu Deus, toda sorte de bobagens nos últimos dias, meses aí. E de coisas que, evidentemente, são preocupações legítimas das pessoas, né? A gente ouviu falar da possibilidade de choques anafiláticos, né? Tem que tomar a vacina no lugar que tem um desfibrilador do lado. É óbvio que não tem como não ficar preocupado com isso, doutor. Me parece que os números desses primeiros testes que vocês já têm acesso, né? E esses números dessas primeiras vacinações definitivas, que seriam definitivas, eles são muito positivos, assim, de maneira geral, parece que eles são, do seu ponto de vista da saúde humana, pós tomar o vírus, pós aplicação da vacina, né? Parece que ele é satisfatório. Não, em termos de reações vacinais e efeitos colaterais, não está nem um pouco distante do que a gente já conhece há muito tempo com outras vacinas. Para tu teres uma ideia, aquelas duas, depois 4 reações vacinais em milhões de indivíduos mais sérias que ocorreram, já eram pessoas, para ter uma ideia, que algumas delas usavam bolsa de imunossupressor de injeção automática justamente porque são pessoas com um grau de reação mais alto. Então, e mesmo assim foi pouquíssimos casos reportados. O que não nos preocupa nesse momento é efeito colateral. O que nos preocupa é a altíssima cobertura vacinal que tem que ser alcançada no mundo inteiro, né, o mais breve possível. Esse é que é o grande Se desafio. fala em 90%, doutor. No mínimo 70% da população teria que ser vacinada assim de choque. Infelizmente, você vê, Israel é o primeiro país que consegue passar dos 10%. Vai ter uma população de 9 milhões de pessoas, se eu não me engano. Isso. Mas outros países estão caminhando a passos largos, mas é difícil chegar lá. Agora, isso tem que ser alcançado rápido, porque nós temos um perigo, né, Rodrigo? Se a gente demora muito, a gente vai fazer uma campanha de vacinação, tem que revacinar 21 dias depois, um grupo daí vai indo. Se a gente estica isso demais, esse 70% ele nunca chega, porque lá no ano que vem, do que nós já conhecemos do vírus, mais essas variantes, tudo isso, a gente vai estar tendo que provavelmente revacinar os primeiros e talvez não tenha chegado a vacinar os últimos. Então, esse contexto é muito complicado. Tá? Fora a questão de comportamento de variantes que está surgindo e tal, que a gente precisa realmente vacina para ontem. A gente já tem, é muito cedo para falar nisso, né, doutor? Mas eu queria ter uma perspectiva do senhor, que são algumas das questões que vão nos afligindo, né? A gente sabe que a vacina ela já é em 2 doses, né, para ter uma eficácia maior. A gente já tem uma noção e a gente está acompanhando as pessoas que estão se recuperando do corona, que já estão se reinfectando 5, 6 meses depois. Algumas talvez nem tenha dado todo esse tempo. Quer dizer, organismos diferentes estão respondendo de forma diferente a isso tudo, né? Será que a gente tem como prever a validade dessa vacina no nosso corpo? Existe, assim, uma perspectiva com que vocês, cientistas, trabalham? A imunidade gerada pela vacina e a imunidade gerada pela infecção não necessariamente são similares, Entendi. tá? Nem em magnitude, nem em durabilidade. Mas se a gente for considerar o que mais ou menos a gente imagina que é o normal, que as vacinas têm uma imunidade próxima da imunidade natural, para o bem ou para o mal, a gente vai ter aí um período
de mais ou menos 1 ano até 2 anos de um nível de proteção adequado. Pode ser que a gente seja surpreendido e isso aconteça de uma maneira mais longa, tá? Mas o chute nesse momento é de que provavelmente a gente vai ter que fazer aí por 1, 2 anos um reforço anual para realmente poder chegar num grau de imunidade que vá mais longe. E também porque a luta com esse vírus tem que ser uma luta no sentido mais próximo possível da erradicação, de debelar a circulação do vírus. Porque ele tem nos revelado problemas, agora principalmente na segunda onda, de disseminação, do número de óbitos, que aumentou muito, porque a disseminação aumentou muito, e que a gente não pode deixar solto, é algo que nós precisamos controlar. Mas, respondendo objetivamente a tua pergunta, o chute é de uma revacinação anual, vamos ver o que acontece. Isso vai virar tipo a vacina da gripe, então, Antônio? Talvez não com aquela questão que a gripe tem, que a gente se vacina com gripe hoje, nós vamos continuar nos vacinando, se Deus quiser, até enquanto a natureza deixar, lá que quiser que a gente esteja aqui, por mais 50, 60 anos. Por quê? Porque a vacina da gripe, efetivamente, você tem recombinações, rearranjos e mutações que fazem com que o vírus precise ser substituído na vacina, se não a cada ano, mas aquele jogo de vírus a cada ano ou 2 anos, porque muda tudo. Com corona, a gente não espera esse nível de evolução tão rápido. Tá? Então, provavelmente, também a gente vai chegar num nível de revacinação e, de repente, eu não vou revacinar, ou vou revacinar muito tempo depois, o vírus vai ser devidamente controlado, vai se adaptando ao longo do tempo, então a gente vai eliminar. É o sarampo. Eu não sei se a gente vai chegar no nível de controle de sarampo que a gente teve. Morreram 10 crianças no ano passado. Né? O sarampo é uma doença muito mais contagiosa do SARS-CoV-2, né? E que a gente falhou no controle porque começou a não se vacinar. Se a gente fizesse as coisas direito, o SARS-CoV-2 é mais fácil de controlar do que sarampo. Opa. Vou recortar isso, professor. Essa notícia é muito boa. Porque o sarampo, para vocês terem uma ideia, o sarampo ele passa de um indivíduo para outros 18 ou 22 às vezes. Imagina. O SARS-CoV-2 vai para 1.3, 1.7, 2, 3 indivíduos. Né? Então, é um vírus... Se as vacinas dessem uma imunidade robusta, do ponto de vista de população, de indivíduo e população, ela é uma doença mais contornável do que sarampo. O problema é o seguinte, o problema é que a gente nem tem a vacina no Brasil ainda, já tem um movimento anti-vacinas. Então, vamos falar um pouco disso aí, porque evidentemente que entra a parte, eu não sei se do virologista, né, mas com certeza da imprensa, da comunicação, do formador de opinião. A gente viu isso agora em Israel, né, no Benjamin Netanyahu, lá com toda a sua idade, se propondo a ser o primeiro a se vacinar. Foi os lá artistas, se vacinar para dar um exemplo. Os artistas foram a público se vacinar, né? E veja, aí não tem espectro político, porque Netanyahu... Cara de extrema-direita, né? Homem de direita, conhecido, né? Um líder mundial de direita. Isso. Vai lá se vacinar, porque nessa hora o que tem que valer é a melhor ciência, o melhor conhecimento disponível, não é ideologia política. Todos deveríamos estar irmanados nisso. Né? E o que tem circulado contra a vacina é um conjunto de notícias falsas, sem sentido, tá? E menosprezam a ferramenta mais importante que nós temos nesse momento do controle dessa doença. Eu ouvi ontem de uma pessoa muito inteligente, que eu respeito muito, uma afirmação no seguinte termo: eu quero ver o que vai dar. Eu vou me vacinar, é claro, mas eu quero ver primeiro, né? Tipo assim, vão vocês na frente. E meu medo é que vai acontecer daqui a 10 anos comigo. Doutor, daqui a 10 anos vai sobrar alguma coisa do que a gente usar hoje? Sim. Tomara que sobre anticorpos, né? Tomara que dure bastante. Imunidade celular. Né? Mas não tem. Olha, não é o tipo de argumento que a gente fica preocupado, porque, na verdade, Fiquei. Como tem filosofia, aquele nível do sofisma, né, que é um argumento que você não consegue nem rebater, porque ele não tem nenhum embasamento.
tá? Essa é a verdade. Nós não temos nada nessas vacinas que nos traga esse tipo de preocupação. O senhor não botou nada lá no soro, assim, que é um robozinho nanomolecular que vai ficar no meu corpo e O tal? chip já está no celular, não precisa mais nada para controlar isso. Nada. A gente está conversando aqui sobre vacinas e eu jogo contigo que daqui a pouco na minha linha do Face vai aparecer propaganda de uma clínica de vacinas. E a gente está fazendo pelo celular. Perfeito. É ridículo, né? Virar jacaré, então, nem pensar, tudo certo, tranquilo. Não tem a menor chance de mudar de espécie. E para quem acha que pode mudar de espécie, vai durar só 21 dias. Porque quando tomar a segunda dose, volta a ser humano. Fique tranquilo. São duas... Que maravilha. Doutor, você está com as respostas afinadas, afiadinhas também, né? A gente sabe que o farol vermelho é um grande consultor, né? Então a gente para ali, fica pensando nessas coisas assim, fica, meu Deus do céu, né? Que argumentação. Não há condição, gente. Por favor. Quer usar argumentação política, a disputa político-econômica social terrível que a gente vive hoje no Brasil para outros elementos da vida, cada um sabe de si. Mas, por favor, agora é o momento, gente, em que nós, do Brasil, não deveríamos estar discutindo se a gente vai importar vacina, se não vai conseguir comprar, se vai ter segunda. Nós deveríamos, nesse momento, sermos líderes nas Américas, América Latina, pelo menos, para fornecer vacina não só para o Brasil, como para os outros países. Nós devemos estar exercendo essa liderança, porque a gente tem expertise para fazer, a gente tem laboratórios que, equipados adequadamente, os laboratórios governamentais seriam capazes de um grande volume de produção, só que nós não nos preparamos. Ok, então, agora a gente depende de tecnologia. Estamos pesquisando vacinas, é verdade, mas nesse momento a gente depende das tecnologias que foram geradas fora. As vacinas são seguras. As vacinas têm um grau de eficácia satisfatório para esse momento. Elas ainda podem ser melhoradas com o tempo. A coisa mais importante que cada um pode fazer agora, pela economia, por tudo que pensar, é buscar a vacinação tão logo disponível e apoiar o processo de vacinação. Tá? Me parece que a Índia está indo um pouco por esse caminho, né? Ontem veio aquela notícia de que talvez eles não fossem liberar para ninguém, e hoje veio uma reforma, um retorno fantástico. A Índia é o maior produtor de vacinas do mundo. Né? A Índia, para vocês terem uma ideia, a vacina tríplice viral, né, que as crianças tomam para cachumba, sarampo, né, rubéola, vem 100% praticamente da Índia. Tá? Eles produzem de uma maneira extremamente barata, que nem vale a pena produzir, e eles fornecem praticamente para o mundo inteiro. Então, gente, existem coisas em que os países são muito bons, a gente deve confiar, e a Índia está apenas reocupando de ontem para hoje o lugar de protagonismo que já tem na produção de vacina. E de uma forma, me parece, não digo generosa, porque vão ganhar para isso, mas generosa. Podia olhar para 1,3 bilhão na frente. O Brasil também tem. Sabe quantos países no mundo produzem vacina para febre amarela? 4. Nossa, o Brasil produz. O Brasil tem condições, teria condições com investimento adequado, inclusive ser autossuficiente na produção de vacinas. Então, isso era o nosso sonho, quer dizer, era o que o Brasil deveria ter buscado como mote. Não temos isso, vamos então pelo menos fazer a nossa parte como população agora, juntando as mãos, online, à distância, como queira, mas assim, em termos de vacinação, não há o que ter discussão, gente. Não precisa dessa discussão. Vamos abandonar esse tema. Hoje é 5 de janeiro, estamos gravando aqui no final da tarde desta terça-feira. Eu já levantei há dias, fui na onda, na verdade, uma onda que eu acho muito apropriada, que é o hashtag vacine já. A gente já está pelo menos 30 dias atrasado nesse processo, a julgar pelo Reino Unido e os Estados Unidos. E, bom, hoje são mais de 50 países do mundo que já estão vacinando, né? Se a gente pensar que nós vamos ter mais 15, 20, talvez 30 dias pela frente para começar a nossa vacinação, a gente não ficou para trás nessa história toda, doutor? Há uma ideia de repente, já no dia 10 começar alguma vacinação, tem um burburinho acontecendo e etc. Mas vamos dizer que seja na metade do mês, no final do mês.
A minha preocupação é que isso nos tira competitividade, inclusive do ponto de vista econômico. Da vida a seguir. Esse atraso. Por quê? Porque nós estamos vivendo agora uma segunda onda mundial. Lockdown na Grã-Bretanha, na Alemanha hoje decretado. Hoje em Israel, na Holanda, eles estão vivendo um sistema bem restritivo, a gente tem contato, que tem feito trabalho junto. E isso vai nos tirar a competitividade, porque os outros já vão estar conseguindo entrar num nível de normalidade, vacinando a população economicamente ativa daqui a pouco, e nós ainda vamos estar vacinando os mais suscetíveis. E nós estamos, gente, num momento crítico. Tudo que nós sabíamos dos horrores da pandemia até meados de julho, agosto, virou passado. Os números agora são muito piores no Brasil e no mundo, mas é muito pior. Ela ganhou mais dinâmica, tem muito mais casos novos. Tá? Pense na sua cidade até o globo terrestre. Ela tem mais óbitos também. Hoje mata mais. Ah, mas a cepa não mata mais? Ah, mas a gente consegue... Mas é muito mais caso. Então, nós estamos num momento, vejam vocês, nós estamos num momento mais grave, esperando pela vacina. Não estão sendo, vamos ser bem sinceros, não estão sendo tomadas outras medidas de controle. Todos os sistemas de controle instaurados no Brasil, eles são a bandeira de tal cor, mas pode baixar para tal cor, mas pode não sei o quê, veja bem. Agora, vocês viram agora Porto Alegre, né? Porto Alegre liberalizando uma série de atividades, num momento extremamente crítico. Quando nós, no Brasil, vamos acordar? Esta é uma pergunta. E no meio desse nosso sonho, o nosso sono, a gente está sem vacina. Então, sim, eu acho que todos nós deveríamos aderir a esse movimento de gente, para com a discussão. Vacina já, vacina o quanto antes, vacina da maneira como puder, tá? Porque a situação realmente é bastante crítica. Tudo que nós vivemos de ruim ainda não é o que nós estamos vivenciando neste momento. Então, doutor, eu imagino que para ti que passou os últimos 9 meses alertando a população brasileira de maneira geral, né? Te vi várias vezes CNN, Brasil afora, enfim, deve dar uma frustração muito grande ver o que foi os últimos dias, essas festas de fim de ano de todo mundo soltar, todo mundo não, né? Vamos lá, muita gente se cuidou muito, mas de soltar o bicho legal, né? eu já me sinto ridículo há meses. Tá? Eu me sinto, eu acho que eu já te falei isso, eu me sinto como se eu tivesse, né? É que nem aquele fenômeno da TV Cultura, né? As TVs Culturas foram feitas para aumentar o nível de cultura, de conhecimento da população, mas só assistia quem já tinha um determinado nível educacional para assistir a TV Cultura. Então, eu me sinto falando para a minha bolha, tá? Porque assim, ó, as festas de final de ano foram um problema. Mas o que as pessoas precisam começar a entender que a gente não está falando da reunião em volta do peru de Natal. Uhum. Eu não estou falando da reunião em volta de quem vai soltar o foguete ou do brinde de champanhe. Eu estou falando disso, mas eu estou falando de todo o movimento no entorno. Eu estou falando que aí você abre liberalizações para comércio, você aumenta a circulação de pessoas de uma maneira que vai prejudicar no longo prazo o próprio comércio, vai prejudicar as pessoas, porque você faz de uma maneira muito ampla, muito abrangente. Você promove deslocamento. Gente, as pessoas viajaram muito, num momento extremamente crítico. Para tu teres uma ideia, Rodrigo, aqui na região do Vale dos Sinos, o pico da pandemia, e eu só não vou afirmar que ele é o pico absoluto, porque na semana de Natal e Ano Novo a gente teve tão pouca notificação que provavelmente está subnotificado, mas daquilo que a gente tem tabulado, o pico da pandemia foi na semana que precedeu o Natal, na semana do Natal. Na véspera de Natal e no dia de Natal, nós estávamos na região do Vale dos Sinos no pico da pandemia, com mais de 3.600 casos novos. Só lembrando para as pessoas,
O pico do inverno teve 1.942 casos. Quer dizer, a gente tinha chegado quase o dobro do movimento anterior. E a gente estava comemorando o Natal. Sim. Dá para a gente ter... O Natal, eu não estou falando novamente, eu não estou falando só da ceia, eu estou falando de todo o entorno que isso gera. Tá? Então, isso é muito preocupante. Muito preocupante. Agora a gente quer ver como é que vão ser os dados dessa semana, os dados da semana que vem, porque eles vão ser muito reveladores do que esse processo fez. Tá? E a gente ainda tem um período muito longo de verão, de veraneio, de deslocamentos e de associação entre pessoas, que é normal no verão, né? As visitas, as conversas, etc., e com muito pouca ação dos indivíduos, no sentido de se resguardar, ou mesmo da sociedade, da comunidade, do poder público, do setor produtivo, no sentido de também estabelecer algum tipo de resguardo. É muito preocupante. Doutor, dessas vacinas que a gente fala aí, né? A AstraZeneca entrou ainda mais na nossa palavra vocabulário nessa semana, mas a Pfizer, né? A Moderna, que já vinha sendo falada pelos Estados Unidos, eu acho que a Inglaterra também começou agora a vacinar a Moderna, né? Evidente, a vacina chinesa, sendo que são 5, acho que o número de vacina, mas uma que fez testes no Brasil, né? E a Sputnik, essa que ainda não teria dados conclusivos da sua fase 3, já começou amplamente a vacinar na Rússia, na Bielorrússia, se não me engano, e agora e na Argentina, né? Argentina, na Venezuela. A Sputnik tem o detalhe que ela não tem um estudo de fase 3 organizado ainda publicado, mas ela tem o uso como vacina emergencial, um dos usos mais amplos, assim como a Coronavac, né, que foi muito utilizado na China, no exército chinês, pessoal de linha de frente e outras vacinas chinesas também. Porque se fala aí, deixa eu abrir um parênteses nessa fake news, né, de que a China não está vacinando. A China vacinou muito. A China começou a vacinar entre maio e junho. Eles já começaram com populações especiais, a fazer cordões de isolamento em indivíduos que precisassem lidar, por exemplo, com tensões sociais, ou pessoal de saúde. Né? Eles fizeram basicamente o que eles fizeram em outros países, por exemplo, o teste da Coronavac. Vacinaram amplas populações ligadas, por exemplo, ao setor da saúde, setor de segurança pública. Tá? Então, a China vacina bastante, sim. Faz diferença para nós alguma delas? Ou tu acha que hoje, com as informações que tu tens, estamos bem com tudo que a gente experimentar aí? Todas elas têm graus de eficácia similares para o momento atual. A gente sempre tem uma tendência a gostar muito de vacinas robustas, feitas com tecnologia mais antiga, como é o caso da Coronavac, né, que é uma vacina com vírus inativado, vírus inteiro. A gente sabe que essas vacinas são muito, muito usuais e muito úteis. Né? Mas essas vacinas novas, baseadas em tecnologia de RNA, vacinas que usam um outro vírus, o adenovírus, né, como um vetor para replicação em laboratório e depois poder aplicar em boa quantidade a proteína do coronavírus nas pessoas, elas, nos resultados preliminares, aí os resultados de teste em milhares de pessoas, demonstraram uma eficácia muito boa. No longo prazo, pode ocorrer alguma diferença entre essas vacinas relativas à possibilidade de haver, como a gente mencionou antes, aquela possibilidade ainda no campo do monitoramento de mutantes de escape, a gente pode ter alguma diferença entre essas vacinas. Mas, para o momento atual, nós deveríamos usar o rol mais amplo possível de vacinas. Tá? Quanto mais gente vacinada, logo menos o vírus teria capacidade de se disseminar e de evoluir. Exatamente o que a Inglaterra, por exemplo, está fazendo. Vocês viram agora, a Inglaterra colocou um lockdown de 7 semanas, né? O lockdown só abre no momento em que toda a população acima de 65 estiver vacinada, né? Com as 2 doses. Nossa. Esse é o critério que eles utilizaram, né? E já tem países até esticando um pouco a vacinação para outras faixas etárias, mesmo nesse período, que a ideia é que nós temos que conter a disseminação desse vírus. Né? E a gente tem que evitar esse atraso nosso. Não sei se você viu, já tem países chamando brasileiro de os coronas, os coroninhas, né? Desagradável, no mínimo. Meu Deus. Doutor,
Sempre bom demais falar contigo, sobretudo quando tem boas notícias e, mais do que boas notícias, uma visão real para nos dar, né? Acho que não tem como negar a eficiência da ciência ao longo de tudo que a gente viu. E eu queria te pedir que te despedisse da gente e falasse mais um pouquinho sobre, aliás, falasse pela primeira vez nessa conversa sobre a possibilidade de a gente ter um remédio para isso também, né? Não se evoluiu muito nisso, não tem nada ainda qualitativo nesse sentido, né, doutor? Pessoal, a gente tem acompanhado, até participado, por exemplo, experimentos interessantes com o uso de antissoros produzidos em equinos, tem a questão de remédios, antivirais, etc., que a gente tem acompanhado. Tudo isso são ferramentas interessantes, né, principalmente para tentar evitar, por exemplo, agravamento em casos de pessoas que tenham uma tendência maior a ter esse agravamento, e estudos científicos também para estudar quais são esses marcadores são importantes, mas, lamentavelmente, a solução, isso é uma coisa que eu quero deixar bem esclarecido, né, para o nosso público, a solução, em nenhum momento nós imaginávamos que viria de um remédio. Tá? Algumas pessoas, às vezes, usam, Rodrigo, aquele argumento, mas o HIV não tem vacina, não tem remédio. É que o HIV a gente não consegue ter vacina. HIV varia demais dentro do mesmo indivíduo. A gente não consegue fazer vacina. É uma derrota que nós temos, que já dura aí quase 40 anos, né, a pandemia de HIV, e nós não temos vacina. O que foi possível, uma doença que é crônica, que é longa, que convive com o indivíduo por muitos anos, que não há vacina, foi estabelecer, então, tratamento. Mas não há cura, até hoje, para HIV. Imagina uma doença que é aguda, que é rápida, como corona, que pode matar rapidamente um número considerável de pessoas, a gente querer apostar nossas fichas em tratamento. É importante pesquisar, é importante ter essas ferramentas em mãos para ajudar pacientes, mas a solução para o problema da sociedade, da população, vai vir muito mais das vacinas e das medidas de prevenção, de controle da disseminação, antes que o indivíduo se infecte, do que propriamente do tratamento. Tá? Isso claramente. Nós não teremos uma droga, um fármaco, que seja algo que vá mudar a história. Não, agora pode pegar que tu toma um comprimido aqui e fica tudo bem. Não se iludam. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Grande abraço a vocês. E dentro das possibilidades, um bom ano. Saúde a todos e vacina já. Vacina já. Agradecendo demais a presença do Dr. Fernando Spilk, né, o nosso especialista aqui da nossa Universidade Fevale para o mundo. E continue com a nossa programação, nossa Vale TV. Acontece na Vale TV, fica por aqui. Até mais.